Aqui está a tradução para o português brasileiro, utilizando o estilo da Nova Versão Internacional, UNVI, a tradução moderna mais comum e fluida no Brasil. Fiel ao conteúdo e estrutura do texto inglês fornecido, preservando 100% do significado original, sem adicionar nem omitir nada. O texto foi ajustado com pontuação adequada para leitura fluida e natural, ideal para narração em voz alta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, é genuína e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram com grande cuidado, procurando descobrir o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que estava neles, quando predisse os sofrimentos do Messias e as glórias que se seguiriam. A eles foi revelado que não estavam servindo a si mesmos, mas a vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas nas quais até os anjos desejam atentar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado na sua vinda. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês invocam como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da sua peregrinação aqui na terra. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele foi conhecido antes da criação do mundo, mas revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Porque toda a humanidade é como a relva, e toda sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que lhes foi anunciada. 1 Pedro, capítulo 1. Aqui está a tradução para o português brasileiro no estilo da Nova Versão Internacional, NVI, fluida e fiel
ao texto bíblico moderno usado no Brasil, mantendo 100% do conteúdo original, sem adicionar, omitir ou simplificar nada. A pontuação foi ajustada para facilitar a leitura em voz alta e garantir fluidez natural. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que já provaram que o Senhor é bom. Ao aproximarem-se dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra angular escolhida e preciosa, e quem nele confiar jamais será envergonhado. Para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e também pedra de tropeço e rocha que faz cair. Eles tropeçam porque desobedecem à mensagem, o que aliás era o destino deles. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Amados, peço-lhes, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, que se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, embora os acusem de praticarem o mal, observando as boas obras que vocês fazem, glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, submetam-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governadores, enviados por ele para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. Honrem o rei. Escravos, sujeitem-se com todo o respeito aos seus senhores, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pois é louvável que alguém suporte injustiças e sofra, por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em suportar açoites por ter cometido pecado? Mas se vocês suportam sofrimento quando praticam o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano se achou em sua boca. Quando insultado, não revidou. Quando sofreu, não fez ameaças, mas entregou-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram ao pastor e bispo das suas almas. 1 Pedro capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu próprio marido, para que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de suas mulheres, observando a vida pura e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, deve estar no ser interior, que não perece, beleza de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois era assim que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão
e o chamava Senhor. Vocês tornaram-se filhas dela, se praticarem o bem e não cederem ao medo. Do mesmo modo, maridos, tratem suas mulheres com consideração, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que as suas orações não sejam impedidas. Finalmente, todos vocês sejam unânimes, tenham compaixão uns pelos outros, amem-se como irmãos, sejam compassivos e humildes. Não retribuam mal com mal nem insulto com insulto. Pelo contrário, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias bons, deve refrear a língua do mal e os lábios da falsidade. Deve afastar-se do mal e fazer o bem. Deve buscar a paz e segui-la. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem irá fazê-los mal se vocês estiverem empenhados em fazer o bem? Mas, ainda que venham a sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças deles, nem fiquem perturbados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Façam isso, porém, com mansidão e respeito, conservando a consciência limpa, para que os que falam mal do bom procedimento de vocês em Cristo fiquem envergonhados de suas calúnias. Melhor é sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos que há muito tempo foram desobedientes, quando Deus esperou pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, 8 ao todo, foram salvas por meio da água, e essa água simboliza o batismo, que agora os salva também. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, que os salva pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro, capítulo 3. Aqui está a tradução para o português brasileiro, no estilo da Nova Versão Internacional NVI, fluida, natural e fiel ao texto bíblico moderno usado no Brasil, preservando 100% do conteúdo original, sem adicionar, omitir ou simplificar nada. A pontuação foi ajustada para facilitar a leitura em voz alta e garantir fluidez. Portanto, já que Cristo sofreu no corpo, armem-se também vocês com o mesmo propósito, porque quem sofreu no corpo deixou de viver no pecado, para que no tempo que resta de sua vida terrena, não viva mais segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Pois já bastou o tempo passado, fazendo o que os pagãos querem, vivendo em libertinagem, paixões, bebedeiras, orgias, bebedeiras desenfreadas e idolatrias abomináveis. Eles ficam admirados de que vocês não se juntem a eles nessa vida dissoluta e desenfreada, e por isso os insultam. Mas eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso o Evangelho foi pregado também aos que agora estão mortos, para que, julgados segundo os padrões humanos quanto ao corpo, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e sóbrios para orar. Acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ofereçam hospitalidade uns aos outros sem queixas. Cada um administre o dom que recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como quem transmite as palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Amados,
Não se surpreendam com o fogo ardente que vem sobre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Ao contrário, alegrem-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também se alegrem e exultem quando a glória dele for revelada. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois sobre vocês repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como alguém que se intromete na vida alheia. Porém, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E se começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é difícil para o justo ser salvo, que acontecerá com o ímpio e o pecador? Portanto, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem entregar-se ao seu fiel Criador e continuar fazendo o bem. 1 Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vocês, eu, que sou presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e também participante da glória que há de ser revelada, apelo. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como quer Deus. Não por ganância, mas com disposição para servir. Não como dominadores sobre os que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos presbíteros. Todos vocês, revistam-se de humildade uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, ele mesmo os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder, para todo o sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero um irmão fiel, escrevi-lhes resumidamente, exortando-os e confirmando que esta é a verdadeira graça de Deus. Permaneçam firmes nela. Aqui está em Babilônia, escolhida juntamente com vocês. Envia-lhes saudações, como também meu filho Marcos. Saúdem-se uns aos outros, com beijo de amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo.